Gente, aí, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso terceiro vídeo, provavelmente terceiro e último. Então, só para recapitular rapidinho o que nós já falamos, dei um tempo para vocês e para vocês me fazerem perguntas relacionadas aos outros vídeos. E agora nós vamos para esse terceiro vídeo. Então, nós falamos sobre o sistema nervoso, o que é o sistema nervoso, como ele regula, como ele faz toda essa coordenação, todo esse controle do corpo, não é? De como ele é difundido, de como ele é separado em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então a gente tem essa coisa aí do sistema nervoso. Nós começamos a dar entrada, a dar ênfase no cérebro, falar de cérebro. Não entramos muito nessa parte neurológica, porque não é nosso foco para aprendizado. Nosso foco é entender um pouquinho da anatomia, entender a questão do sistema nervoso central, quais são os órgãos que estão acometidos. Sistema nervoso periférico não é foco para o nosso estudo, apesar de estar dentro do sistema nervoso, beleza? Então esquece sistema nervoso periférico para isso aqui. Então a gente foca só em sistema nervoso central, que é céfalo, que é cérebro e medula, beleza? Nervos, gânglios, isso é sistema nervoso periférico. Para a gente realmente não é de interesse, para a gente realmente não interessa. Então a gente foca em sistema nervoso central, que é o que vai dar entendimento para nossas patologias mentais, beleza? Dentro das patologias mentais nós já falamos de depressão, a gente já falamos disso em sala de aula. Já falamos muito de serotonina também em sala de aula, qual a função da serotonina, mas eu vou citar ela um pouquinho aqui na estante para vocês também, no decorrer da aula. Hoje a gente foca, nesse momento, a gente vai focar mais em dopamina, que é o nosso próximo, para dar ênfase ao nosso próximo assunto, nossa próxima doença mental, que é a esquizofrenia, Alzheimer, e talvez a gente dê para falar de Parkinson também, dos parkinsonianos, para que vocês entendam a relação do neurotransmissor com a patologia. Isso é interessante. Tem uma relação, qual é essa relação? Por que eu comecei falando sobre cérebro? Por que eu comecei falando sobre neurotransmissor para depois começar a falar da patologia? Entendeu? Então a gente tem que fazer essa ligação e vocês já começam a se ligar mais ou menos nisso agora. Então, para a gente entender, eu falei de três vertentes, não foi? Lá atrás, quando eu comecei a falar de sistema nervoso central, que é irritabilidade, contratibilidade e o outro, nós falamos dos três e vocês já entenderam isso, isso já está bem alicerçado na cabeça de vocês, o que é normal, o que é legal. Então agora a gente vai entender como é que os neurônios processam essa informação. Então a gente vai falar assim, impulsos nervosos. O que são impulsos nervosos? São ligações químicas feitas pelos neurônios para que eles façam essa passagem de um a outro para poder fazer essa ligação. Para que a gente entenda, para que não fique muito maçante, que não entre na parte de neurológica, que para a gente não é interessante, só entender que essa ligação, que esse processamento de informações é feito através de impulsos nervosos, que é a transmissão de um sinal codificado. Eles passam o sinal de um para o outro, é colocado em conjunto, como se fosse colocado em conjunto, e eles vão passar o sinal um ao outro, podendo passar essa informação célula por célula, neurotransmissor por neurotransmissor, formando essa cadeia de informações. Beleza? Então, para a gente falar de neurotransmissores, a gente vai falar de dopamina, que eu falei para vocês, serotonina, que eu já falei antes, acetilcolina, noradrenalina e glutamato. São esses 5 tipos de neurotransmissores que eu resolvi trazer para vocês, para que vocês tenham essa abordagem, mas a gente foca mais nesse período aqui em dopamina, certo? Então, assim, ó, qual a responsabilidade, qual a principal função da dopamina, por exemplo? A dopamina é responsável principalmente pela coordenação dos movimentos do corpo. Então, se você não tem liberação de dopamina em determinada via, nós vamos separar as vias cerebrais em 5. Então, eu vou mandar uma imagem para que vocês vejam e vejam essas vias, essa questão da neurológica. Então, uma das funções da dopamina é a questão do movimento do corpo. Então, se você não tem a liberação do neurotransmissor dopamina em determinada via, você vai ter algum problema de movimentação. Então, quando eu falar lá de esquizofrenia, lá na frente, não lá atrás, lá na frente, vocês vão ver que ela é dividida em tipos. Então, eu posso falar de esquizofrenia catatônica, herbefrênica, beleza? Então, eu vou falar assim que a catatônica, o paciente com esquizofrenia catatônica, ele fica no mesma posição por horas, por períodos, entendeu? Então, tipo assim, é falta da dopamina em determinada região do cérebro que faz o paciente ficar em inércia, parado, sem vontade de fazer nada. Mas isso a gente aguarda esse pensamento mais para frente. Uma das coisas não a mais, relacionada à dopamina e das funções da dopamina, é a questão da recompensa e motivação. Então, tipo assim, se seu filho faz uma coisa correta e você bate no ombro dele e diz parabéns, o cérebro vai entender que toda vez que ele fizer aquilo,
você vai bater parabéns. Então, essa coisa da recompensa, da boa recompensa, vai liberar dopamina, então vai bitolar o cérebro a entender o seguinte: toda vez que eu fizer isso, meu pai vai me dar os parabéns. Então é a questão da motivação e da recompensa. Aí esse circuito é bom quando a gente utiliza dessa forma. Aí quer ver outro exemplo para vocês entenderem também, para ficar tranquilo? A utilização de droga, por exemplo. A droga, ela comete exatamente a dopamina, liberando níveis de dopamina da seguinte forma: quando você utiliza a droga, seu cérebro entende que você está fazendo uma coisa boa para você, para o seu corpo, independente de qual droga for. Então libera dopamina. Então o cérebro fica bitolado a essa liberação de dopamina. Então ele fica viciado à utilização de droga. Então ele sente falta da utilização da droga por conta dessa liberação de dopamina que é necessário, certo? Então existe esse circuito recompensa e motivação. Então ele recompensa quando você faz uma coisa boa a liberação de dopamina. Então o corpo fica liberado bitolado essa liberação de dopamina. E há uma coisa da motivação também. Como libera dopamina? Liberou dopamina, fez a função, é uma coisa boa, o cérebro entende que toda vez que ele fizer aquela determinada função, vai haver a liberação da dopamina, certo? Então, vários tipos de drogas, como eu falei com vocês, eles aumentam os níveis de dopamina. Então o cérebro entende que toda vez que ele utilizar aquela droga, vai ser aumentado os níveis de dopamina. Então vai ser uma coisa boa. Então ele fica bitolado, viciado à utilização de droga, certo? Então vocês entendem essa questão da liberação da dopa com a utilização da droga. Então quando eu passei o seminário para vocês falando sobre maconha, por exemplo, ou cocaína, então quando eu pedi mecanismo de ação, era exatamente isso. O que é que ele fazia no cérebro da pessoa para que a pessoa ficasse viciada? O crack, que é altamente vicioso, uma doença altamente viciosa. Quem estudou para apresentar sobre crack vai poder responder também. Então, tipo assim, você utiliza uma vez a liberação constante de dopamina, seu cérebro entende que toda vez que você fizer aquilo vai haver liberação constante de dopamina novamente. Então ele vai ficar viciado na liberação, ou seja, viciado na utilização da droga, que foi o gatilho para a liberação da dopamina naquele momento, certo? Então aí vocês entendem, ó, quando eu falei para vocês, existem as funções da dopamina, coordenação do movimento do corpo. Aí eu digo para vocês, pacientes que têm Parkinson, que é uma doença degenerativa, ele tem a diminuição da liberação de dopamina. É o contrário. Quando a pessoa utiliza a droga, ele tem aumento da liberação de dopamina. Então ele vicia fazer aquilo constantemente. Beleza? Quando meu paciente tem inibição ou diminuição, que é o parkinsoniano, no caso do parkinsoniano, ele tem diminuição da liberação de dopamina em determinada via. Quando ele tem essa diminuição, ele vai ter tremores, prejuízo do movimento. Se vocês forem pesquisar sobre Parkinson, que a gente vai falar mais à frente, vocês vão ver que é exatamente isso que eu falei. Então o paciente tem dificuldade motora, ou tremor, ou perda de alguma coisa relacionada à motora, porque a dopamina que é responsável pela coordenação dos movimentos, certo? Então mais à frente a gente volta a falar de dopamina novamente. Vocês vão entender novamente o que é que eu quero falar com mais ênfase, mas você já fique entendendo aí que a dopamina tanto é responsável pelo sentido de recompensa e motivação, como é responsável pelos movimentos do corpo também, certo? E a gente vai falar de serotonina agora, que é o segundo neurotransmissor. Esse neurotransmissor nós já tínhamos falado antes, serotonina, nós já tínhamos conversado, é o principal neurotransmissor envolvido na questão de depressão, transtorno da ansiedade, transtorno do pânico, ansiedade ou ataques do pânico. Ele é o principal neurotransmissor envolvido aí. Dopamina também tem um pouquinho de envolvimento, mas a serotonina é maior nesse envolvimento aí. Então, regulação total de humor. Se você não tem níveis normais de serotonina no seu cérebro, você vai ter essa disfunção constante de humor. Ele faz a regulação do sono, porque a serotonina está totalmente ligada com a melatonina. Nós já falamos sobre isso em sala de aula, mas só para lembrar que a melatonina é responsável pelo sono, pela vigília. O que acontece? Quando você está em um ambiente muito escuro, então você tem liberação constante de melatonina. Quando você tem essa liberação de melatonina, você sente sono. Quando o ambiente fica claro, amanheceu, o quarto está claro, então você tem a inibição da melatonina e você acorda. Então,
A serotonina está altamente ligada com a melatonina. Então, quando você tem a diminuição da melatonina, você tem um distúrbio nessa liberação de melatonina. Então, por isso que eu digo que o meu paciente com depressão, por exemplo, ele tem essa loucura. Então, ele passa o dia todo dormindo e a noite toda acordado. Ou não dorme, ou dorme o dia e a noite, entendeu? Porque esse distúrbio na liberação de serotonina, que é o que acontece com o paciente depressivo, faz com que essa inibição ou essa liberação de melatonina seja de forma maluca. Então desregula totalmente, beleza? Sexualidade também. Normalmente meu paciente com depressão ele tem diminuição do libido. Normalmente, não esqueça dessa palavra. Então, se vocês verem em qualquer lugar assim, 90, 95% dos meus pacientes com depressão, ele tem apatia e diminuição do libido, certo? Existem exceções à regra, alguns casos em que o paciente tem aumento desse libido, pode acontecer também, mas o normal é que ele tenha diminuição do libido, beleza? Apetite. Desregula totalmente o apetite do paciente por conta dessa apatia, por conta dessa falta de sono, por causar irritabilidade. Então, normalmente, meu paciente depressivo que tem baixa da serotonina, ele tem inibição do apetite, falta de apetite, emagrecimento extremo. A gente tem que ter muito cuidado, beleza? Então, a gente falou de dopa, a gente vai falar de novo de dopamina mais à frente. Falamos de serotonina para que vocês retornem o que a gente já falou em sala de aula. Agora, nós vamos falar um pouquinho de acetilcolina. Então, desempenha papel na coordenação dos movimentos do corpo, que é a dopamina. Já a acetilcolina desempenha o papel dos movimentos musculares, no movimento da musculatura corporal, certo? Isso é um dos papéis das funções da acetilcolina, na verdade, que é desenhar o papel dos movimentos musculares, da musculatura, beleza? Uma das é a musculatura cardíaca também. Então é uma preocupação, a diminuição desses níveis de acetilcolina pode causar bradicardia, por exemplo. Tanto que o aumento em níveis que seja tóxico para o cérebro pode causar taquicardia. Então a gente tem que ter uma preocupação na acetilcolina também, beleza? É responsável por aprendizagem, um dos responsáveis por aprendizagem. Pacientes, para vocês terem uma ideia, paciente que tem Alzheimer, que é outra doença degenerativa, que ele começa a degenerar o cérebro, ele tem baixa de acetilcolina em determinadas regiões do cérebro, certo? Então, por isso que meu paciente com Alzheimer, que a gente vai falar mais à frente, tem problema de memória principalmente a longo prazo, ele esquece tudo a longo prazo, certo? Então, meu paciente vai ter problema de memória por conta da acetilcolina que está em baixa em determinadas regiões do cérebro. Então, paciente que toma algumas drogas que aumenta esse paciente com Alzheimer, que toma algumas drogas que aumentam esses níveis de acetilcolina, ele pode vir a ter melhora da memória, por exemplo, certo? Então, o Alzheimer, quando a gente for falar dele, vai ser dividido por graus. Então, você tem Alzheimer grau 1, 2, 3, 4, 5. Chega ao 5º grau de Alzheimer, que o paciente não lembra mais onde está a boca, por exemplo. Então, ele não consegue pegar o garfo e colocar comida na boca. Então, ou se passa uma sonda, ou você dá alimentação. O paciente esquece o estímulo de deglutir, de deglutir a alimentação. Então você tem que passar uma sonda, porque se você botar comida na boca dele, ele pode vir a bronco aspirar. Então o Alzheimer é uma doença que acomete dessa forma por falta da acetilcolina, beleza? Nós temos também a nora, conhecido como noradrenalina, beleza? Ela é que é responsável pelo estado de alerta, que a gente conhece a grosso modo aí como adrenalina, não é? Então ela é que é responsável pelo estado de alerta, vigilante, beleza? Ela que é liberado quando a gente precisa de resposta de luta e fuga, é liberado níveis alterados de noradrenalina no cérebro. Então, uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, que a gente já falou, ele tem liberação do neurotransmissor noradrenalina o tempo todo. Então, isso é altamente ruim para o nosso paciente. Então, essa liberação não é boa e pode causar ansiedade, pode causar várias coisas, principalmente taquicardia constante, causando algum problema cardíaco, beleza? Então, exatamente o que a noradrenalina faz é essa questão da resposta da luta e da fuga e do estado de alerta. Aumenta principalmente a pressão arterial, causando taquicardia, certo? Que a gente precisa disso para a luta e para a fuga. E o último neurotransmissor que a gente vai citar aqui rapidinho é o glutamato, que é o principal neurotransmissor de excitação do cérebro. Ele é o que tem demasia e maior quantidade no cérebro. Ele é responsável por estabelecer esses vínculos entre os neurônios para fazer aquela sinapse que a gente falou na estante, não foi? A ligação entre um neurônio e o outro para que faça esse caminho de aprendizado até chegar onde a gente quer. Então, ele é responsável tanto pela aprendizagem quanto pela memória, beleza? Então, ele é glutamato, que é o 5º hormônio que a gente vai falar, e ele está em maior quantidade no sistema nervoso, principalmente por
questão dessa função de estabelecer o vínculo entre os neurônios. Então a gente falou dos 5 tipos, e aí no próximo vídeo, que é um vídeo pequeno também, eu passo para vocês só as vias. A gente fala um pouquinho de dopamina e fala um pouquinho das vias para que vocês entendam a diminuição da dopamina nessas vias. Mas eu trouxe para vocês os 5 tipos de neurotransmissores para vocês começarem a se ambientar com eles aí.